sindical. Vamos juntos, vamos defender um projeto, vamos combater o neoliberalismo, o capital financeiro e o rentismo, para que o nosso povo, enfim, possa viver com dignidade. Grande abraço da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Obrigado, Índio. Estamos ao vivo no 9º Congresso da Força Sindical por Emprego, Desenvolvimento Sustentável e Democracia, com a presença do companheiro Lula, com a presença de lideranças sindicais das diversas centrais sindicais. Eu gostaria de chamar agora o fundador da nossa central para fazer uma saudação de 2 minutos, o nosso companheiro Luiz Antônio de Medeiros. Eu queria que os companheiros aqui da frente tivessem paciência com os fotógrafos para poderem trabalhar. Obrigado, Juruna. Eu queria saudar a todos os companheiros, o companheiro Miguel, presidente da Força Sindical, o companheiro Paulinho, Patá, Magri, enfim, todos os companheiros aqui presentes, a companheira Eunice, saudando todas as mulheres aqui presentes. Deixa eu contar 2 coisinhas. Hoje de manhã, quando a minha filha foi me pegar em casa, aí me pegou em casa e disse: pai, eu só vou lá porque eu quero tirar uma selfie com o meu presidente da República, com o Lula. Cadê a Maria? Essa menina aqui, então vai lá, tira essa selfie com o Tetel. E ela perguntou para mim: ele é o meu presidente, e o seu? Eu disse: eu vou falar lá. Eu tenho tempo, tá certo? Tudo no seu momento. E ontem à noite, Miguel, quando você me ligou para eu vir para o Congresso, e que eu não tinha votado ainda, eu disse: Miguel, não acredito muito em Congresso online, não acredito nisso, mas vai votar. Eu fui votar, apareceu lá pedindo para votar, eu votei e disse: eu vou votar a 2ª vez. E toquei o dedo lá e fez assim para mim, parecia um bonequinho de você já votou. Então, realmente é um congresso sério. E eu fico feliz aqui porque eu estou encontrando muita gente aqui de luta, muita gente da velha guarda. O Sérgio, o Nobre, o Bútica, aliás. O Bútica não é uma pessoa idosa, mas o Bútica, o que ele já fez de greve, ele é um dos fundadores da Força Sindical. Eu estou encontrando o Tarcísio, que está por aí, o Tarcísio Tadeu, que também foi um dos fundadores da Força Sindical. E eu encontrei o Eliseu, muita gente aqui da fundação da Força Sindical. E as pessoas hoje, Juruna, me perguntam o seguinte: qual a maior tarefa do sindicato hoje, Nobre? As pessoas me perguntam: qual a maior tarefa? É o aumento salarial? Eu digo que o aumento salarial é importante, mas essa não é a maior tarefa nossa, não. Qual é a maior tarefa? É a redução da jornada. A redução da jornada é importante, mas essa não é a nossa maior tarefa. Qual é a nossa maior tarefa? Pessoal, ponham na cabeça, a nossa maior tarefa hoje é derrotar o genocida que está em Brasília. O Brasil não merece isso. Esse genocídio é um desastre. E quem tem todas as condições e a confiança de derrotar esse genocida é Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, por isso o sindicato tem que se transformar em verdadeiros palanques, em verdadeiras frentes de luta para libertar o nosso país e recolocar na presidência da República o homem que tem condição de voltar a fazer o desenvolvimento do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, um abraço para todos vocês. Obrigado, Medeiros. Eu queria pedir para os companheiros e companheiras que estão sentados aqui na frente que tenham paciência com os fotógrafos, que eles estão trabalhando e é importante. Lula da Silva, um abraço para todos vocês.
Obrigado, Medeiros. Eu queria pedir para os companheiros e companheiras que estão sentados aqui na frente que tenham paciência com da Força Sindical Joruna, saudar as companheiras trabalhadoras em nome da Eunice, da minha querida Maria, saudar a representação das centrais sindicais, Sérgio Nobre, Índio, Ricardo Patá, saudar o nosso deputado federal, Paulinho da Força, que eu diria um dos mandatos imprescindíveis na defesa dos direitos da classe trabalhadora. Saudações ao Nivaldo Santana, nosso secretário internacional, Ronaldo Leite, nosso secretário-geral, e saudar aqui o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Companheiros e companheiras, há 40 anos, entre os dias 21 e 23 de agosto, era realizada a primeira Conclate. Naquela ocasião, reunimos 5.036 trabalhadores, representando 1.091 entidades. Ali, tínhamos a certeza da centralidade do movimento sindical frente, primeiro, à necessidade de interromper a ditadura militar. Segundo, que era necessário pavimentar um ambiente de esperança para a nossa classe trabalhadora tão sofrida. Me parece que o exercício dessa atividade combinou de forma singular para que a gente pudesse não somente interromper a ditadura militar, mas, sobretudo, galvanizar esforços a partir da construção de um pacto que nos propiciou a tão desejada Constituição Cidadã de 1988. 14 anos depois, a gente alcançava a possibilidade de realizar um sonho, eleger um trabalhador presidente da República do Brasil. Deputado Paulinho, a classe trabalhadora não tem dúvidas do quanto foi importante, estratégico, fundamental trilhar a perspectiva de um projeto de mudanças. Ouvi a entrevista do presidente Lula e ele dizia: no meu governo, o salário mínimo teve um reajuste de mais de 70%. Mesmo diante daquela coisa malfadada, maldita, campanha não vai ter Copa, ao final de 2014, a taxa de desemprego no Brasil era uma das menores do mundo. Mas essa turma não se deu por vencido. Carregando esse ranço conservador, eles acharam por bem interromper um ciclo de esperança do nosso povo. E passaram a fazer a propaganda de que era necessário modernizar as relações de trabalho. Para quê, Patá? O discurso: gerar emprego, modernizar as relações de trabalho e dar segurança jurídica. Essa é uma encomenda que não chegou e não vai chegar. E é verdade que a subtração do mandato constitucional da presidenta Dilma doeu, ruiu por terra um pacote de conquistas que nós levamos um século para alcançar. Daí a necessidade da gente compreender, e caminho para o finalmente, dizendo da centralidade, primeiro da luta política. É necessário compreender que nós vamos precisar do Lula, mas nós vamos precisar de muita gente. Nós precisamos construir uma ampla frente em defesa da democracia, reunir aqueles que enxergam que de fato se pretende macular o Estado Democrático de Direito. E sobre o aspecto da singularidade do papel que joga a classe trabalhadora, a nova Conclate, ela tem como tarefa primordial a
Conferência Nacional da Classe Trabalhadora de 2022, apresentar um programa que oriente o nosso povo da centralidade necessária do que diz respeito à universalização dos serviços públicos, da importância fundamental e estratégica de reindustrializar o país, de retomar as grandes obras de infraestrutura e de buscar retomar um programa de integração com os países irmãos, bem como com o mundo, já que Bolsonaro virou as costas para o povo brasileiro, para a humanidade e para os países que, de alguma forma, um Brasil com um governo democrático popular terá o que alcançar. Então, fico aqui parabenizando, desejando sucesso a essa direção da Força Sindical e finalizo, portanto, quebrando o protocolo. Como é da tradição dos congressos a gente trazer algum regalo, eu trouxe 2 livros aqui. Um é para o Miguel se instrumentalizar. Miguel, chega aqui para você receber. É esse livro, Biografia da Nação, que é um presente da CTB. O outro é O Golpe do Capital contra o Trabalho, que é uma narrativa da classe trabalhadora, para que a gente possa compreender o significado do golpe que destruiu a presidenta Dilma e interrompeu o ciclo de conquista do nosso povo. E por fim, presidente Lula, da tradição da CTB, vou entregar aqui uma camiseta ao presidente Lula. Obrigado, força, tamo juntos. Vida longa, força sindical. Obrigado, Adilson. Chamar agora o nosso companheiro Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores, para a sua saudação e seu pensamento. Bom dia, amigos e amigas. Hoje é um dia muito especial. Quero cumprimentar as mulheres em nome da Auxiliadora e da Eunice, mas quero cumprimentar minha mãe. A minha mãe está fazendo hoje 93 anos. Ela merece um aplauso. Eu espero que ela esteja aqui no outro lado da telinha aí. Mas, meus amigos e amigas, aqui nós estamos num palco que sempre fez história no Brasil. E eu tive a oportunidade de estar em várias vezes aqui, nesse palco, juntamente com o meu querido amigo Medeiros, meu amigo e irmão, com o meu deputado federal, querido Paulinho. Paulinho faz diferença hoje, infelizmente, tem 3 ou 4 ou 5 deputados federais, mas Paulinho da Força é o Paulinho da Força. Parabéns, Paulinho. Meu companheiro Miguel, Juruna, o Neco e todos que aqui estão. Eu tenho muito prazer de estar aqui, como disse, num palco que fez muita história desde o nascimento da Força Sindical. O cenário que vivemos é trágico. Para o governo são apenas números, mas muitos de nós perdemos familiares, amigos. Nós estamos de luto ou em luto. Milhões de pessoas desempregadas, desalentadas, mas o povo está passando fome. Todos nós aqui, quando passamos em algum farol, algum sinal, a gente vê gente com a placa, eu estou com fome. E isso nos remete para os anos que o nosso presidente Lula esteve à frente do nosso país e tirou naquela oportunidade 20 milhões de pessoas da linha de miséria. E esse governo atual colocou mais de 20 milhões de volta para a miséria. Pessoas que estão pegando alimento na lata de lixo. O Brasil é um país rico, agronegócio, minérios, tem o povo mais maravilhoso do mundo. Nós não merecemos esse desrespeito. Em 2017 houve a reforma com o intuito de enfraquecer o movimento sindical. Esse governo atual, o intuito é exterminar o movimento sindical. Não existe democracia do mundo que não tenha no seu pilar social um movimento sindical forte. E nós demonstramos essa nossa capacidade
iniciando um processo de solidariedade entre nós. Quando nós falamos, qualquer presidente da Central, nós falamos em sintonia, em sinergia com aquilo que o povo precisa. Inclusão social, emprego, cidadania e oportunidade. Esse congresso é um momento muito especial. Estamos chegando no final do ano, perto do Natal, data maravilhosa. Infelizmente é um dia por ano. Data também que antecede um ano muito estratégico para todos nós. Tanto a nível das eleições, nós devemos renovar os nossos deputados, nós devemos ampliar nossa bancada, nós devemos ter a nossa cara para bater, para que a gente tenha a capacidade de interlocução no Congresso Nacional, que hoje é extremamente conservador. É um momento muito importante para a mudança da presidência da República. Falar, todo mundo fala, é uma delícia falar, mas o importante é o compromisso, o comprometimento, sair às ruas para uma mudança. Mudança que é para tirar as pessoas pobres da rua. Mudança para colocar os excluídos no emprego. Mudança para não ter discriminação racial no nosso país. Não ter discriminação para com as mulheres, que elas foram violentadas nessa pandemia mais do que toda a história do nosso país. Ou nós temos a capacidade de união e buscarmos o caminho de um país cidadão, ou nós não temos vergonha na cara. Ou nós vamos para a rua, para que a gente possa mostrar nossa indignação. Não é esse país que nós queremos para nós e para os nossos filhos. Nós queremos um país cidadão, de inclusão, de educação, e um país de Lula. E vamos à vitória! Obrigado, Badá. Este nono congresso também tira uma moção de apoio aos frentistas. O Brasil tem mais de 45 mil postos de combustíveis que empregam 500 mil trabalhadores e trabalhadoras que prestam enorme serviço à população e à economia do nosso país. Denunciamos, portanto, os projetos de lei como o de Vinícius Poit, Novo, São Paulo, que visam implantar o self-service e, mais uma vez, assim como ocorreu com a malfadada reforma trabalhista, a propalada modernidade vai cobrar um preço elevado dos trabalhadores e de suas famílias, que, caso os projetos sejam aprovados, serão devastados pelo flagelo do emprego. A Força Sindical, ao ensejo do seu nono Congresso Nacional, reafirma apoio à luta dos frentistas pelo emprego e pela dignidade. Em nome do nosso Congresso, o nosso organizador, presidente Miguel Torres. Chamar agora o presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, o companheiro Sérgio Nobre. Bom dia, companheiros, companheiras. Saudar todos os delegados, delegadas do Congresso da Força Sindical. Quero cumprimentar e saudar meu querido presidente Lula, uma honra estar aqui com você. Quero saudar também os companheiros das centrais sindicais que estão aqui, companheiro Paulinho, em nome deles, os partidos políticos que estão aqui, saudar minha companheira Junéia, que é da minha direção também, diretora das mulheres, e em nome dela saudar também todas as mulheres de todas as centrais sindicais, dizer, à diretoria, como saudar o companheiro Miguel e parabenizar pelo Congresso, porque esse Congresso já é histórico, porque organizar um Congresso, mais de um mês de Congresso, de maneira virtual, presencial, um enorme desafio, e quando eu cheguei aqui todo mundo elogiou a metodologia, e eu imagino o tamanho do trabalho que teve por trás, por isso que eu quero também saudar todos que organizaram, em especial as assessorias da direção, porque eu sei quanto trabalho dá para organizar um congresso tão grande. Quero também saudar todos que estão entrando agora nessa nova direção,
que tem um mandato pelos próximos 4 anos. E esse mandato vai ser no momento mais difícil da nossa história, porque eu não me lembro ao longo da minha vida ter visto uma situação como essa que nós estamos vivendo. Mais de 600 mil mortes por Covid. A gente anda aqui no centro de São Paulo e a gente vê muitas, mas muitas famílias que estão inteiras dormindo na calçada. Antigamente você via família na calçada porque às vezes, ligado à droga, desestruturava a família ia para a rua. Agora não, é família que perdeu tudo, não tem outra alternativa e está nas ruas. Nunca vi coisa parecida. E a fome voltando a milhões de lares brasileiros. A fome voltando novamente, um problema que no governo do presidente Lula a gente tinha resolvido no nosso país, e é com tristeza que a gente vê isso de volta. Agora a solução para isso não tem outra, é a gente vencer as eleições do ano que vem. É ganhar ou ganhar, porque com Bolsonaro e Paulo Guedes não tem jeito esse país. O caminho é de tragédia para o nosso povo. Por isso eu quero parabenizar a direção da Força Sindical por ter tirado por unanimidade o apoio ao presidente Lula como candidato a presidente o ano que vem, porque com todo o respeito que eu tenho aos demais candidatos, não é só vencer a eleição, tem que vencer a eleição e tem que ter autoridade política, força política para dirigir esse país e reconstruir o Brasil, porque é disso que se trata. O país está destruído e nós vamos ter que reconstruir esse país, e não tem jeito, tanto na eleição quanto pós-eleição, para reconstruir o Brasil. Nós vamos precisar de uma coisa muito importante e fundamental que a gente vem construindo no movimento sindical, e todos nós aqui das centrais estamos trabalhando empenhado nisso, que é a unidade. Nós vamos precisar ter unidade na campanha para vencer e unidade para ajudar o presidente Lula a fazer as mudanças que o Brasil precisa. Companheiros e companheiras, um forte abraço e conta com a CUT na caminhada. Obrigado, Sérgio Nobre, presidente da CUT. Queria também lembrar que, além dos companheiros e companheiras que estão aqui nesse auditório, nós estamos também em videoconferência pelo Brasil todo, não é? De norte a sul. Os sindicatos nossos filiados estão acompanhando essa cerimônia e também estamos transmitindo pelo YouTube. Obrigado a todos e todas pela participação até o momento. Chamar agora o nosso companheiro, presidente da Força Sindical, presidente do Solidariedade, deputado federal, companheiro Paulinho da Força. Quero cumprimentar todas as mulheres, em nome da Eunice, da auxiliadora, cumprimentar aqui a cada um dos companheiros, dirigentes sindicais do Brasil inteiro, que estão presentes e que estão ali na telinha. Cumprimentar meu companheiro Luiz Antônio de Medeiros, de quem fui vice nos metalúrgicos, fui vice também na Força, e depois assumi responsabilidade do cargo que o Medeiros tocou por muito tempo. Medeiros, satisfação ter você aqui conosco. E cumprimentar o Miguel, que assume, depois de alguns anos aqui na presidência da Força, passo hoje com muita tranquilidade a presidência para o Miguel Torres. Muito mais dizer que cumprimentar aqui a muitos companheiros que me ajudaram na construção desses tantos anos que ficamos na Força Sindical. Cumprimentar aqui o presidente Lula e dizer algumas palavras. Primeiro, um pouco disso que todos estão falando. O país passa pela maior crise da história do país, crise econômica, crise sanitária, né? Pessoas passando fome, morando embaixo de viadutos, e uma tentativa de destruir a estrutura sindical. Mas não é a primeira vez. A ditadura também tentou destruir o movimento sindical, prendendo os dirigentes, mandando para fora do Brasil, matando alguns, e nós continuamos firmes. Então eu tenho muita esperança de que essa nova direção da Força Sindical, junto com as demais centrais aqui, Sérgio Nobre, Patá, Adilson, enfim, a todos os presidentes das centrais, essa unidade das centrais sindicais, nós vamos reconstruir o movimento sindical. Eu queria também dizer um pouco sobre a política. Acho que nós nunca teve uma situação dessa, né? Um presidente da República que ninguém quer tirar uma foto do lado.
viaja pelo mundo, vai ter que comer num boteco porque ninguém nem quer ficar perto. E o país nessa situação. Então, eu particularmente, companheiros, não acredito que nós vamos ter terceira via. Por quê? Não acredito que a candidatura do Dória decola, não acredito que aquele rapaz de Curitiba, o Sérgio Bútico, que destruiu o país, possa fazer alguma coisa, porque ele é uma espécie de genérico do Bolsonaro. Quando a gente vai comprar remédio, você olha e o cara fala, tem um genérico, você fala, não, genérico não. Então, portanto, embora a elite aí, né, o sistema queira o nosso amigo Moro, não acredito. E até acho que ele fez muito mal ao povo brasileiro, destruiu emprego, destruiu as indústrias brasileiras, e ele vai pagar muito caro por isso. Acho que ele terá muitas dificuldades pela frente. Se pudesse dar um conselho para ele, dizia assim, arruma um mandato. Em vez de você disputar a presidência da República, né, Lula? Arruma um mandato, porque a tua situação é muito ruim pela frente. Porque não fez mal só para o Lula, para nós, presidentes dos partidos, que foram denunciados, fez mal para o país. Destruiu as principais empresas do Brasil. Então, portanto, a conta dele vai chegar. E espero que seja o mais rápido possível. E, portanto, acho, então, que a eleição será disputada entre o Bolsonaro e o Lula. E, portanto, acho que o Bolsonaro não está morto. Porque o governo é igual cobra. Até morto é perigoso. Então, é preciso que a gente arregace as mangas. Os trabalhadores, que são quem mais perdeu desse governo, a tentativa de destruição completamente da CLT, de tirar os direitos dos trabalhadores, é preciso que a gente, especialmente as direções sindicais, tenha isso na cabeça. Como disse aqui o Medeiros, a coisa mais importante que tem no próximo ano é tirar o Bolsonaro. É tirar o Bolsonaro. E cabe ao movimento sindical fazer esse papel. Nós precisamos ter uma pauta. Eu me lembro, Marinho não está aqui, né, Sérgio Lopes, mas nós fizemos muitas marchas para que a gente pudesse instituir uma política do salário mínimo. E foi graças àquilo, plantada no governo Lula, que nós conseguimos aumentar os salários, empurrar todos os salários para cima. Tinha essa categoria e ficava desesperado que o salário mínimo ia passar o teu piso. E tinha que correr atrás para poder aumentar o piso da categoria. E nós não temos mais política de salário mínimo. Então nós precisamos ter uma proposta para de novo ter uma política para o salário mínimo. Nós precisamos ter uma proposta para recuperar as perdas dos aposentados. Eu sei que o presidente Lula ganha a eleição, vai ter, com certeza, a pior economia do mundo, país destroçado, destruído, precisando ser reconstruído, mas nós sabemos que só tem um jeito de reconstruir, é aumentar o salário das pessoas. Tendo salário, as pessoas vão comprar, então precisa ter uma política para o salário dos aposentados. Nós precisamos pensar numa proposta de reconstrução do sindicalismo. Mas eu diria, Lula, se depender de mim, não falo em nome das centrais, nós não queremos revogar a reforma trabalhista. Nós queremos ter liberdade de negociação para poder reconquistar o que nós perdemos. Nós queremos ter liberdade de ter desconto do salário dos trabalhadores para os sindicatos aprovado em assembleias, para que os sindicatos possam ter força de negociação. Não dá para a gente continuar sem recursos dos sindicatos e os industriais, as empresas, com o Sistema S, com 22 bilhões de reais por ano. Qual a igualdade que tem de negociação? Nós precisamos também ter uma proposta para esses milhões de trabalhadores que apareceram ultimamente, que estão quase trabalhando como escravos, como o pessoal do Uber, como o pessoal dos entregadores de comida. E com isso, uma proposta clara sobre essas questões, nós temos um argumento para ir para a rua, empolgar os trabalhadores, empolgar a nossa militância e tirar o Bolsonaro. Acho que esse é o principal papel do movimento sindical no próximo ano. Por isso, presidente Lula, tenho certeza que a sua candidatura vai empolgar o Brasil.
Você é a esperança que o povo brasileiro tem. Esperança de reconstruir o país, a gente ter um país que possa voltar a ter empregos, ter oportunidade e as pessoas poderem ser felizes. Por isso, estou convencido de que essa eleição disputada entre Bolsonaro e Lula não tem outro jeito. É Lula presidente. Abraço. Obrigado, Paulinho. Bem, eu queria dizer que o nono Congresso está na sua fase congressual de eleição. Nós já ultrapassamos os 50% e até 1h nós temos a votação. Então, aqueles que ainda não votaram, por favor, entrar no site, colocar o seu CPF e votar na chapa que está inscrita. Quero chamar agora o presidente, coordenador do Congresso, o nono Congresso da Força Sindical, o nosso querido amigo e companheiro Miguel Torres. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, companheiras, companheiros. Companheiro Lula, estamos muito satisfeitos com a tua visita aqui, sua presença no nosso nono Congresso da Força Sindical, toda a sua luta que você tem travado, nós temos acompanhado. Também saudar aqui as centrais sindicais aqui presentes, pessoas que vieram de muito longe aqui para prestigiar o nosso encontro. Temos, nesse encontro, ele começou o nosso congresso no dia 16 de novembro, com os debates, e hoje se faz o encerramento, em forma ainda híbrida, uma parte aqui presencial, mas também dentro do sistema Zoom, do YouTube, a presença e a participação dos companheiros e companheiras pelo Brasil. Como o Juruna falou, a votação da nossa diretoria se encerra às 13 horas. Então, em primeiro lugar, agradecer a participação e a paciência, porque fazer um congresso virtual não é mole, não. É um que não consegue conexão, cai conexão, entendimento, mas isso é uma nova ferramenta que nós temos que estar cada dia mais se inteirando disso, e por isso que nós estamos aprendendo. Infelizmente ainda continuamos com essa pandemia, uma pandemia que todo mundo sabe, ela atinge o mundo inteiro, mas no Brasil ela tem um impacto ainda muito maior, porque nós temos um governo ou um desgoverno que é negacionista, que faz de tudo para aumentar a crise, aumentar a pandemia, quando ele dissemina notícias falsas, incentiva as pessoas a ficarem expostas ao perigo, ao vírus. Então nós temos um momento muito difícil, A crise que o mundo vive hoje é uma crise que todo mundo conhece, mas no Brasil é maior. Não é só uma crise política no Brasil, não é só uma crise econômica, não é só uma crise ética, não é só a pandemia, é uma crise estrutural, e ainda na direção do país uma pessoa que faz de tudo para dar errado, para o país andar cada vez mais para trás. Então temos sim que voltar a essa discussão do crescimento e desenvolvimento. O nosso tema é emprego, desenvolvimento sustentável e democracia. Nós sabemos que para sair dessa crise não tem jeito, tem que começar, e esse é um tema que vai impulsionar a retomada do Brasil para o desenvolvimento. Temos que pensar em uma maneira de incentivar e promover renda para os trabalhadores e trabalhadoras. E todas as políticas governamentais que hoje estão por aí, pelo governo, pelos aliados do governo, é para diminuir a renda. E quanto menos renda tem, mais desemprego, mais miséria e mais situações difíceis para os trabalhadores e trabalhadoras. O desemprego hoje, nós temos mais de quase 13% da nossa massa de trabalho desempregada.
né? Mais de 14 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregados, mais de 20 milhões de trabalhadoras e trabalhadores desalentados, que já nem procuram mais emprego, né? E muitas pessoas hoje que a gente não via há muito tempo, o Sérgio Nobre lembrou muito bem aqui, os moradores de rua. Não é uma questão só de São Paulo, isso hoje é uma questão do Brasil. O que antes era há 10 anos atrás, 12 anos atrás, o perfil dos moradores de rua era, na sua grande maioria, pessoas com problemas de alcoolismo, problemas com drogas, as pessoas nômades, né? Pouquíssimas famílias na rua. Hoje se inverteu. Nesses últimos anos, mais de 3.000% aumentou os moradores de rua. E hoje, mais de 99% dos moradores de rua são famílias. É só a gente dar uma volta, né, nos centros, nas capitais do Brasil, que nós vamos ver o que é isso na realidade. São pessoas que compram uma barraca e estão indo para a rua porque não conseguem mais pagar aluguel. Essa é a realidade. Hoje não é um problema só da pobreza, é um problema que nós estamos virando miseráveis, e nós temos sim que enfrentar isso com muita coragem. E para enfrentar isso nós temos que estar na política. Só tem uma maneira, é mudar o eixo político desse país. Por isso que nós estamos batalhando e falando com os trabalhadores e trabalhadoras a necessidade de ter nas eleições do ano que vem a mudança de rumo que esse país merece, trazendo para a presidência da República o nosso companheiro Lula, que ele vai pôr rumo nesse país. Mas só eleger o Lula não resolve. Nós precisamos ter uma bancada de deputados federais, uma bancada de senadores que nos ajudem também, porque nós não podemos confiar no que hoje está lá. A nossa bancada de oposição dentro desse Congresso, de vez em quando, chega a 120 votos. Eu lembro que na votação Lula, da medida provisória 1045, que era foi mais uma mini reforma trabalhista, nós tivemos 303 votos aprovando mais uma reforma trabalhista, que mexia nas contratações, 3 tipos de contratações, precarizava direitos, tirava direitos dentro disso, e era uma medida provisória que nós defendíamos, porque era para regulamentar o programa de proteção ao emprego. Mas aqueles deputados que não somos, que não nos representam do ponto de vista ideológico, colocaram os chamados jabutis e transformaram em uma outra reforma. Mas só que o governo e esses empresários, os maus empresários, que nem todos ainda estão nessa linha, estão cada dia que passa tentando voltar com as mesmas coisas. A semana passada, para vocês terem uma ideia, vocês já devem ter ouvido isso, o governo que há 3 anos atrás instituiu um grupo chamado de Grupo de Altos Estudos do Trabalho para fazer uma outra reforma, uma reforma trabalhista, mas também dentro disso previdenciária, e mexer em 4 alicerces que nós temos hoje que fortalecem os trabalhadores. Mudança na estrutura sindical também. Nenhum trabalhador, nenhum sindicalista faz parte desse grupo. São advogados, ministros, juristas, empresários, pessoas que têm na sua vida, toda a sua história, a luta contra os direitos dos trabalhadores. Esse grupo foi criado para fazer essas reformas, e eles soltaram essa semana passada, na segunda-feira passada, os estudos disso. A precarização total. Nós conversávamos hoje com o companheiro Lula isso. A pessoa vai ter que poder trabalhar no mês, só ter 2 domingos de folga.
Os companheiros que trabalham em aplicativo, né, não podem ser regulamentados pela CLT. Está nessa proposta. Eu estou até falando que esse GAET, que é Grupo dos Altos Estudos do Trabalho, eu estou acrescentando o E no fim. GAET, Grupos de Altos Estudos do Trabalho Escravo. Eles querem regulamentar a escravidão de novo, presidente Lula. Ontem saiu uma matéria na imprensa do Bolsonaro criticando o Ministério Público do Trabalho e fazendo de tudo para que não tenha mais atuação sobre o trabalho escravo. Saiu isso. Ele está contra a fiscalização do trabalho escravo. Então tudo isso mostra que nós estamos em um problema muito sério. Então temos sim que fazer todos esses esforços. Temos também que lutar por um aumento digno para os aposentados. Nós sabemos que a inflação do trabalhador aposentado, a trabalhadora aposentada, não é a mesma inflação que para nós já é muito grande. Tem o remédio, tem a mobilidade, então tem coisas que a gente tem que ter uma atenção muito especial. Temos também que pensar muito claramente, né, como fazer para manter, nesse momento de dificuldade, a unidade do movimento sindical. E nós temos conseguido isso, né, com as centrais sindicais, dando essa demonstração de força, de unidade, em torno de uma pauta, né, de enfrentamento a todas as questões. Lembrando que se não fosse a unidade das centrais sindicais, no começo do ano passado, né, no enfrentamento à crise, quando a pandemia estava na Europa já matando muita gente, nos Estados Unidos matando muita gente, aqui ainda não tinha 1 ou 2 casos, nós levamos essa preocupação, só que não conseguimos levar para o governo, levamos para o parlamento, junto com o companheiro Paulinho, junto com a CUT naquele momento, e as centrais sindicais, e conseguimos implantar, naquele momento, a política do auxílio emergencial. O governo que ia fazer um auxílio de R$200, foi o movimento sindical que conseguiu elevar para 500 no primeiro momento, e o Congresso ampliou para 600. Foi dentro dessa luta da proposta que nós conseguimos um programa de proteção ao emprego, para que as pessoas não perdessem emprego na hora da pandemia, os empresários não fechassem as empresas e a gente conseguisse manter, né, minimamente ainda a condição de empregado e as empresas abertas. Então nós temos sim essa unidade muito forte e fortalecer essa unidade. Companheiro Lula, precisamos muito que a gente consiga a sua eleição para a gente mudar esse estado de coisa. Algumas coisas que o Paulinho pontuou, nós precisamos voltar a ter um programa de valorização do salário mínimo, que nós sabemos que o quanto é importante o salário mínimo na vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Temos sim que lutar por um programa de renda básica, porque nós sabemos as pessoas que mais precisam dependem dessa política e a gente sabe que nós temos condições de fazer. Temos que ter um programa nacional de desenvolvimento sustentável, com geração de empregos de qualidade. Pensar no Brasil em um programa que não seja de governo, e sim de Estado, que onde no Norte é um sistema de desenvolvimento, no Nordeste é outro, no Sudeste é um outro, no Sul é outro, no Centro-Oeste é outro. Nós temos que pensar o Brasil, né, de uma maneira onde tem as suas potencialidades e respeitar a sua cultura, a sua gente, e por isso nós precisamos de um programa de desenvolvimento que pense em tudo isso, não só um programa de política industrial, política de comércio exterior, um programa mais amplo. Precisamos, presidente Lula, corrigir a tabela do imposto de renda. É impossível, né, ver o que está acontecendo hoje, né, congelando essa tabela, e todos os trabalhadores pagam por isso, porque vai achatando. Trabalhadores que não pagavam imposto de renda já começam a pagar, e cada vez mais cada vez mais sendo penalizado. Temos sim que acabar com a informalidade. Nós estamos com graves problemas com os companheiros de aplicativos, são explorados, eles conseguem trabalhar 12 horas ou mais por dia durante 7 dias pagando salário mínimo,
e colocaram na cabeça deles que eles são empreendedores, né? Então nós temos que regulamentar isso, coisa que o governo está propondo, que não tem nem que entrar na CLT, né? Temos também que recuperar as perdas do fundo de garantia, que hoje a perda passa de 100%, presidente Lula, coisas que é do trabalhador, é direito do trabalhador. Temos também que ter um forte incentivo para os companheiros e companheiras da agricultura familiar. Por isso, né, dentro desse congresso, saímos com isso, sabemos da dificuldade que o senhor vai ter, que nós vamos ter nesse enfrentamento com esse desmonte que o atual presidente fez, que ele está acabando com o país cada dia que passa, né? Então nós sabemos que nós vamos ter muitas dificuldades, mas a unidade dos trabalhadores, do movimento sindical, nós sabemos, com essa unidade nós vamos vencer, e vamos vencer trazendo Lula presidente, Brasil tem jeito, Lula presidente, a luta faz a lei. Obrigado. Obrigado a todos. Eu quero agora o Nelson. Oi? Nelson e o Sérgio. Certo. E o presidente, antes de chamar o senhor para falar, está aqui os nossos companheiros Curitiba, que participaram ativamente naquela vigília no acampamento, tá, enquanto o senhor esteve justamente preso em Curitiba. E eles querem entregar aqui ao senhor um símbolo, né, que aconteceu naquele acampamento, que foi uma bomba, né? Uma bomba em cima da bandeira da força sindical. Vai lá. Então esse é um símbolo, eles vão mandar pôr num quadro depois de entregar. Isso mostra aí a luta que tivemos sempre junto com o senhor e os companheiros de Curitiba, era a nossa linha de frente lá em Curitiba. obrigado a todos. E agora o presente coluna de lembrança que nós fizemos lá em 7 de abril de 2018, ele ficou lá 580 dias. Fizemos isso aqui com a foto dele, símbolo da força, o mesmo símbolo da Carlos Busca aqui, que é meu líder também. Meus maiores líderes, Busca e Lula! Essa aqui é dele. Obrigado, Nelson. Obrigado. Obrigado, Nelson. Obrigado, Bruno. Obrigado, Miguel. Parabéns, Miguel. Força sindical! Agora eu queria chamar o companheiro presidente Lula, por favor. Companheiro Miguel, junto com o presidente Lula, eu queria pedir para os presidentes das centrais que fizessem uma foto do presidente Lula. Só os presidentes das centrais. Só os presidentes das centrais e coordenadores. Por favor. Por favor. Igor, não pode tirar a casquinha, não. Obrigado. Viva a unidade dos trabalhadores! Viva a unidade das trabalhadoras! Com a palavra o presidente Lula. Antes do presidente, me permita. Vocês viram que o presidente Lula abraçou pra caramba um amigo nosso, Arnaldo Gonçalves. Os dois, em 1981, conduziram a primeira CONCLAT, a Conferência Nacional dos Trabalhadores. Arnaldo Gonçalves do lado do Lula, ali uma foto bem legal. É isso aí. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Lula. Com a palavra, o ex-presidente Lula, e não tenho dúvida, futuro presidente da República. Você quer falar lá no meio? Pode falar.
Liberar o sem fio, por favor. Bem, eu vou tirar a máscara. Bem, eu queria, primeiro, companheiro Miguel, dizer da minha alegria pessoal de participar desse 9º Congresso da Força Sindical. E saber que você construiu uma chapa única, e saber que pela quantidade de pessoas que já votaram, me parece que você já está eleito presidente da Força Sindical para o próximo período. Para mim é uma alegria reencontrar tanta gente que eu já encontrei pelos estados brasileiros e pelas cidades brasileiras. Mas eu queria levar em consideração aqui algumas companheiras que eu convivo há muitos anos. O Juruna parece jovem, mas eu conheço o Juruna do tempo que ele fazia oposição ao Medeiros. E é engraçado que a gente vê os dois juntos hoje numa demonstração de que a política é uma caixinha de surpresa e que muitas vezes na política acontecem coisas que a gente jamais imaginou que pudesse acontecer. Então eu quero cumprimentar o companheiro Juruna, quero cumprimentar o companheiro Sérgio Nobre, presidente da Central Única dos Trabalhadores, quero cumprimentar o nosso querido companheiro Ricardo Patá, que estava falando ali como se fosse um jovem de 18 anos de idade. Quero cumprimentar o querido companheiro Adilson da CTB, grande companheiro Adilson. Quero cumprimentar o companheiro Edson Carneiro, o nosso querido índio. Você deveria proibir colocar o teu nome completo, só chamar de índio para você se polarizar. E a gente um dia eleger um deputado federal para aumentar a bancada dos trabalhadores do Congresso Nacional. Quero cumprimentar o companheiro Paulinho da Força Sindical, com quem sempre tive uma relação extraordinária e mesmo como presidente da República tivemos muitas conversas e muitas das coisas que a gente conseguiu fazer avançar no Brasil foi por conta dos encontros que a gente fazia com o movimento sindical e com todas as correntes do movimento sindical em Brasília. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Luiz Antônio Medeiros. O Medeiros, que eu tive o prazer de conhecer muito tempo atrás, se transformou num extraordinário presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, depois criou a Força Sindical, depois foi trabalhar no meu governo, e não sei o que você está fazendo agora, parece que você continuou como diretor do sindicato, mas é bom te ver forte, com saúde, sabe, e ainda batalhando. Quero cumprimentar a nossa querida companheira Maria Auxiliadora, quero cumprimentar a nossa companheira Eunice Cabral, quero cumprimentar o companheiro João Inocentino, chefe do meu irmão Frechico, presidente do Sindicato dos Aposentados, quero cumprimentar a nossa querida Nádia Campeão, grande militante política e ex-vice-prefeita de São Paulo, quero cumprimentar o companheiro Antônio Vitor, presidente do Sindicato das Alimentações, o companheiro Araquém, secretário-geral dos Metalúrgicos de São Paulo, o companheiro Aroaldo, secretário dos Metalúrgicos do ABC, o Serginho Leite, presidente da Federação dos Químicos. Eu sempre que eu vejo o Serginho, eu tenho a impressão que ele é metalúrgico, porque eu só vejo ele junto com os metalúrgicos. Ele nunca me apresentou ninguém dos químicos, é só metalúrgico. Quero cumprimentar o companheiro Chicão, presidente do Sindicato Universitários, e cumprimentar o Sérgio Bútica e o Nação, e agradecer vocês dois em nome de toda a vigília que se ficou 580 dias na frente da Polícia Federal. O gesto que vocês fizeram, eu sinceramente não tenho como pagar, a não ser agradecer eternamente a gratidão que eu tenho por vocês e pelo pessoal da vigília. Bem, companheiros,
e companheiros, eu tinha uma aguinha aqui, uma garrafinha de água. Antigamente era mesmo. Quando eu era presidente do sindicato, às vezes eu estava com a garganta seca. Então, de vez em quando, alguém me dava um conhaquezinho para baixar. Hoje, como eu sou um senhor de idade, eu já não bebo mais só na base da água. Não bebo mais nem menos. Mas não tem como. Bem, companheiros, eu primeiro queria dizer para vocês que nós não estamos vivendo o melhor momento que a classe trabalhadora brasileira já viveu. Eu não imaginei que depois da Constituição de 88, depois da minha passagem pela presidência da República, que a gente voltasse a ter o retrocesso que nós estamos tendo nesse país. Eu não sei se vocês compreendem tudo o que está acontecendo no Brasil, e eu também não posso ficar explicando aqui, porque precisaria muito tempo. Mas o que está acontecendo é uma demonstração da perversidade da elite política e da elite econômica desse país. Este país, quando eu era presidente da República, chegou a ser a 6ª economia do mundo. Hoje esse país é a 13ª economia do mundo. Quando eu era presidente da República, e os metalúrgicos, sobretudo, se lembram disso, nós retomamos mais de 1 milhão de postos de trabalho na categoria no Brasil inteiro, e enquanto a Europa e os Estados Unidos desempregaram 100 milhões de pessoas, no mesmo período, nesse país, nós criamos 20 milhões de pessoas com carteira profissional assinada. Eu, às vezes, fico preocupado porque a gente demonstrou que é possível governar esse país de forma diferente. Primeiro, a gente tem que parar de utilizar a palavra governar. Na verdade, é cuidar desse país. É preciso cuidar desse país. E cuidar desse país significa cuidar do povo. E cuidar do povo significa cuidar do povo mais necessitado. Eu sempre dizia que governar um país é a gente exercer o papel de uma mãe, é o coração de mãe que governa esse país. E eu sempre digo a mãe porque é a coisa mais justa que eu conheço, porque eu tenho como exemplo a minha mãe. Ou seja, uma mãe, se tiver 10 filhos e ela tiver 2 bifes, ela vai repartir em igualdade para todo mundo comer um pedacinho. Pode ter o mais bonito, pode ter o mais forte, pode ter o mais engraçado, ninguém vai comer mais do que o outro. Todos vão comer igualdade. Num país do tamanho do Brasil, não existe explicação para a gente ter a miséria que nós temos hoje. Não existe nenhuma explicação. De vez em quando, Patá, de vez em quando, companheiros Miguel Torres, eu vejo as pessoas falarem muito em responsabilidade fiscal, em controle fiscal, em responsabilidade social, e as pessoas vão colocando na lei teto de gasto, como se fosse possível você obrigar uma pessoa responsável a colocar na lei o que ele vai gastar ou não. Uma pessoa responsável gasta aquilo que é possível gastar, naquilo que é mais necessário para você gastar. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu assumi a presidência da República em 2003, a inflação estava 12%, o desemprego estava em 12%, o Brasil devia 30 bilhões de dólares para o FMI, o Malan era obrigado todo ano a ir para o Washington tentar convencer o FMI a liberar um dinheiro para que ele pudesse fechar o caixa no final do ano, e o Brasil estava sem dinheiro para pagar as suas importações.
E a dívida pública interna, e eu quero que é importante vocês anotarem isso, porque isso é muito falado na televisão. Isso é muito falado na televisão, nos rádios, escrito nos jornais, sobretudo pelos defensores do neoliberalismo, é muito defendido, de que nós não sabemos cuidar da economia. Então presta atenção, a dívida pública interna era de 60%. Nós deixamos ela em 32%. O Brasil era tão responsável que eu apanhei muito do PT, apanhei muito do movimento sindical, porque eu fiz superávit primário durante todo o período que eu governei esse país. Além de pagar o FMI, além de fazer superávit primário, além de reduzir a dívida interna, além de fazer a maior política de inclusão social que esse país já teve, nós ainda conseguimos deixar 370 bilhões de dólares em caixa. O que deu sustentação para o país até agora, porque se a gente não tivesse essa reserva, esse país já tinha quebrado há muito tempo. Eu estou dizendo isso para vocês perceberem que é possível governar esse país de forma diferente. É possível cuidar desse povo de forma diferente. Agora, você só pode cuidar se você conhecer o país, se você conhecer o povo. Você não cuida do pobre tratando ele como um número estatístico. Você cuida do pobre se você tiver solidariedade, se você tiver sentimento, se você for humanista e se você achar que não é normal. E aí tem que surgir a tua indignação. Não é normal. Na cidade mais importante deste país, na cidade mais rica deste país, a gente vê a quantidade de gente dormindo na rua. A gente vê a quantidade de gente fazendo filas todo santo dia para pegar uma desgraça de um prato de comida, quando deveria ser direito bíblico, deveria ser direito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e é de direito na nossa Constituição. Todo mundo tem direito a tomar café, almoçar, todo santo dia e ainda jantar. E se puder, ainda fazer seu churrasquinho no final de semana. Tem gente que não gosta quando eu falo isso, porque o churrasco é um desejo do povo brasileiro. Quem é que não adora comer um churrasquinho, assar uma costela, uma picanha, uma costelinha de porco, uma asa de frango e ainda, se puder, tomar uma cervejinha gelada? Quem é que não quer isso? Aê, compadre. Então, eu digo essas coisas que é para que a gente tenha noção do que é possível fazer nesse país. Nós estamos vivendo uma situação em que uma pandemia tomou conta desse país. Não é que o Bolsonaro era obrigado a conhecer de pandemia, como o Paulinho não é obrigado a conhecer da pandemia, como o Miguel não é obrigado, como nenhum de vocês é obrigado a conhecer. Mas quando a gente governa um país, a gente se cerca de pessoas preparadas para cuidar das coisas. E não precisaria ter acontecido 615 mil mortes se a gente tivesse criado um comitê de crise, se a gente tivesse ouvido os cientistas e se a gente tivesse feito aquilo que a ciência mandou a gente fazer. Nós temos um presidente que faz, sabe, festa de motocicleta todo santo dia, e não teve a coragem de visitar um hospital, não teve a coragem de visitar uma família que perdeu um parente pelo Covid, não teve sequer a coragem de visitar um funcionário do SUS, que é quem ajudou a salvar esse país. Ele preferiu colocar um general mentiroso no Ministério da Saúde, um general que não conhecia nada de saúde, para dirigir o país numa série de pandemia. E ontem ele falou uma outra barbaridade. Ontem ele falou contra a Anvisa de que não tem que fazer qualquer exigência para as pessoas transitarem de outro país para cá. Eu acabei de fazer uma viagem, Arnaldo, para a Alemanha, para a Espanha,
para a França e para a Bélgica. Em todos os países, eu tive que fazer teste no nariz e na garganta. Em todo o país, eu tinha que apresentar atestado de vacinação. E eu queria aproveitar e dar um recado para o Bolsonaro. Se ele não gosta dele, se ele não gosta do seu filho, se eles não se respeitam, ele precisa criar responsabilidade e permitir que as pessoas sejam obrigadas a apresentar o teste de vacinação para proteger a sociedade brasileira, para proteger os milhões e milhões que podem ser vitimados por alguém que transite para cá com o vírus. Afinal de contas, surgiu um vírus novo que a gente não sabe ainda a magnitude desse vírus. A gente ainda não sabe os efeitos deles e não tem outro jeito de proteger senão a vacina, senão a máscara e senão evitar a aglomeração. O que a gente perde se a gente deixar de ver um jogo de futebol? O que a gente perde se a gente não tiver que ir no carnaval? A gente tem a vida inteira para ir. Por que a gente não pode ser responsável um dia, uma semana, um mês e até um ano? Para a gente evitar que as pessoas mais humildes, menos protegidas, possam continuar vivendo nesse país. Então esse presidente tem que ser chamado. Se a lei não permite colocar no papel, a lei não proíbe colocar na nossa língua. Esse nosso presidente é um genocida responsável por parte, sabe, eu diria pelo menos metade das pessoas que morreram. Mas, companheiros e companheiras, nós estamos entrando numa luta que será decisiva para o futuro desse país. Uma luta que não será uma luta fácil. Eu participei já de muitas eleições. Vocês sabem que eu perdi as eleições para governador em 82, para o governo de São Paulo, para o Franco Montoro. Vocês sabem que eu perdi em 89 a presidência, já com a manipulação da Rede Globo de televisão para o Collor. Vocês sabem que eu perdi 2 vezes para o Fernando Henrique Cardoso. E em todas as minhas derrotas, vocês nunca viram a gente fazer protesto dizendo que não aceitava o resultado. A gente voltava para casa, chorava o que tinha que chorar, como diria o Brizola, lambia as nossas feridas, e depois a gente começava a percorrer o Brasil outra vez para tentar fazer a nossa tropa levantar a moral outra vez. Até que nós ganhamos. Até que nós ganhamos 1, ganhamos 2, ganhamos 3, ganhamos a 4ª, poderíamos ter ganho a 5ª, e eles ficaram com medo disso. E resolveram, então, fazer o que sempre foi feito nesse país. E eu queria aqui fazer um parênteses para vocês. A minha formação sindical, acho que o Arnaldo também, a gente surgiu no movimento sindical lutando contra a estrutura sindical brasileira. A gente tinha orgulho de dizer que nós éramos contra a estrutura sindical brasileira, porque ela era a cópia fiel da Carta de Lavoro de Mussolini. E, portanto, a gente era contra. E, portanto, a gente era contra o Getúlio Vargas. Nós éramos oposição, sabe, ao Getúlio Vargas por conta da estrutura sindical. Passado todos esses anos, eu refiz a minha história nova. E hoje eu sou obrigado a dizer, foi graças ao Getúlio Vargas que a gente teve a criação do salário mínimo em 1939. Foi graças ao Getúlio Vargas que nós tivemos a construção da consolidação da Lei do Trabalho em 1943, que naquele momento tirava os trabalhadores de um estágio de semi-escravidão para dar aos trabalhadores direitos. É importante vocês lembrarem que na Assembleia Constituinte de 1946, a Fiesp aqui em São Paulo e os empresários brasileiros
achavam que não podiam dar 30 dias de férias para os trabalhadores, porque com 30 dias de férias os trabalhadores não sabiam lidar com a ociosidade. E dar 30 dias para os trabalhadores era fazer os trabalhadores ficarem bebendo. E era importante, então, dar só 10 dias de férias para os trabalhadores. Isso eram os empresários que queriam. E nós conquistamos os 30 dias de férias. Eles nunca quiseram dar 13º para nós. 13º foi ganho na porrada. Eu lembro que eu trabalhava na fábrica de parafuso Matos em 1972, na Vila Carioca. Eu lembro da minha primeira greve. Eu lembro do meu primeiro piquete para a gente garantir o 13º. Hoje ele fala que o 13º é custo do Brasil, precisa parar de pagar. Tudo que o trabalhador ganha é custo do Brasil. O custo do Brasil está na falta de vergonha dessa gente que governa esse país, que não compreende a necessidade do povo brasileiro, viver com dignidade e com respeito. Eu lembro de cada conquista que nós tivemos, e não foi nada de graça, foi sempre com muita briga, sempre com muita luta. E eles agora estão tirando tudo. Estão destruindo os direitos que nós conquistamos. Agora querem destruir a justiça do trabalho, porque essa justiça do trabalho tem muito processo, que não pode ter muito processo. Estão querendo destruir o Ministério Público do Trabalho, porque aparece muitas vezes defendendo o trabalhador. E ontem eu vi uma coisa que eu não acreditei que eu estava vendo. Eu não sei mexer na televisão, eu pedi para a Janja voltar para mim ver outra vez. Eles dizendo que eles querem mudar outra vez a legislação trabalhista e eles vão fazer o seguinte: trabalhador de aplicativo não pode ser registrado. Ele não tem que ter direito. E mais ainda, o trabalhador só vai poder descansar um domingo por mês, a cada 2 meses. Eu não acreditei que eu estava ouvindo que isso está num projeto trabalhista que eles querem aprovar no Congresso Nacional. E Miguel, companheiro das centrais sindicais, se a gente não levantar a cabeça e brigar agora, aquele Congresso vai aprovar isso. Porque o Congresso não tem nenhum sentimento com o sentimento do povo brasileiro. Eles não têm nenhuma preocupação. Essa gente que está passando fome na praça aí, é gente vagabunda que não quer trabalhar, é assim que eles falam. Essa gente poderia ter estudado. Tem gente que fala, eu estou querendo contratar um empregado e não consigo achar um jardineiro, porque esses vagabundos não querem trabalhar. Essa gente acredita que as pessoas que estão dormindo na rua, morrendo de frio, que as pessoas levantam de manhã, não tem água para beber, não tem um banheiro para frequentar, faz isso porque gostam, faz isso como se fosse turismo. Esses dias eu vi um velhinho de 90 anos, quase igual você, João Feio. Eu vi um velhinho dizer, eu não sei o que eu fiz para aos 90 anos eu estar dormindo na rua. Que crime cometeu esse homem que aos 90 anos o Estado que deveria dar proteção para ele não se importa que esse cidadão está dormindo na rua? Que prazer nós sentimos, nós que trabalhamos, nós que temos salário, nós que temos casa, nós que temos família, qual é o prazer que a gente tem de dormir toda noite sabendo que do lado da nossa casa tem uma pessoa desempregada, tem gente passando fome, tem gente que está procurando emprego há 4 ou 5 anos, essa gente nunca procurou emprego. Essa gente que pensa essas merdas são todos concursados. Faz um concurso uma vez na vida e nunca mais procura emprego. Nós não. Nós temos que procurar emprego quase todo ano, porque a vida do trabalhador é um pau de sebo. É a gente ter lá, quando a gente entra na empresa, o empresário fala para a gente, aqui nós temos uma política salarial, você vai entrar com o mínimo, daqui a pouco você vai subindo, daqui a pouco você vai galgando, com 5 anos mais ou menos você chega no teto da empresa. E a gente acredita, e começa a trabalhar. Eu acho que o Paulinho até fazia hora extra, sabe, para ver
gente chegava no prego que estava lá em cima do pau de sebo. E toda vez que a gente vai chegando, a gente é mandado embora. Escorrega e começa tudo outra vez. Essa é a vida nossa. Essa é a vida do povo trabalhador, que não tem certeza nunca de nada. E o que é mais grave é que a vida dos nossos filhos está pior. Os nossos filhos não têm a certeza que nós tínhamos. Eu sonhava tão pequeno quando eu tinha 15 anos. Não sei qual era o teu sonho. Você, Arnaldo, conseguiu fazer uma universidade. Arnaldo, quando nós fomos presos juntos, em 80, ele, como tinha diploma de advogado, ele foi para uma tal de uma cela especial. E o Lulinha ficou lá com 13 caras na cadeia, tomando banho num cano d'água gelada, um vaso sanitário só para 13 homens. Imagina a guerra. Ainda bem que era 13, hein? E a água era gelada. Então, veja, eu tinha um sonho pequeno, sabe o que eu sonhava? Eu queria ter uma profissão, eu queria ter um emprego, eu queria casar, construir minha família, ter uma casinha, era o meu sonho. Hoje, qual é a expectativa que tem os nossos filhos? Acho que muitos de vocês têm filhos em casa, ou netos, sabe, que já se formou, que já estudou mais do que vocês e está desempregado, porque o mercado de trabalho não oferece oportunidade. As pessoas se formam em direito, se formam em economia, se formam em administração de empresa e não conseguem arrumar emprego. A situação deles está pior do que a nossa, e a gente está vendo essa tal dessa digitalização e dando emprego para as pessoas que não têm nenhuma garantia. É o cara de moto carregando comida, cheirando a comida e ele está com fome. É o cara de bicicleta que pensa que é um microempreendedor, quando não é. Ele é tratado como se fosse escravo, ele não é respeitado, ele não tem direito trabalhista, ele não tem férias, ele não tem indenização, ele não tem auxílio maternidade, ele não tem nada. É só cair na bicicleta, perceber que ele está abandonado. E aí é que entra a importância, companheiro Juruna, companheiro sindicalista, do nosso papel. Nós temos que pensar o que nós queremos para o futuro desse país. Como é que nós vamos gerar emprego nesse país? Porque o emprego é a coisa que dá mais dignidade para todos nós. Todo mundo aqui sabe que uma das coisas que um chefe de família tem mais orgulho é ele saber que ele levanta todo dia, vai para o seu trabalho, trabalha o mês inteiro, quando chegar no fim do mês, ele tem um dinheiro para pagar a comida que os seus filhos comeram, tem dinheiro para pagar o seu aluguel, tem dinheiro para pagar a luz e ainda tem dinheiro, quem sabe, para levar a família para um almoço fora de casa. Esse é o orgulho. Ninguém gosta de viver de Bolsa Família, de auxílio emergencial. Ninguém gosta, as pessoas gostam de trabalhar por conta própria e ganhar dinheiro, mas as pessoas não podem, é o Estado que tem que dar. E aqui no Brasil se criou a ideia de que o Estado tem que ser fraco. E quase todos nós, eu poderia falar todos vocês, não, quase todos nós, acham que é verdadeiro. O Estado é muito grande, o Estado está inchado, o Estado é corrupto, como se a gente passasse a ideia que os empresários são honestos. E nós é que erramos. Companheiros e companheiras, o Estado tem que ser forte, porque o Estado ele tem que ter capacidade de ser o indutor da economia. Nós não queremos um Estado empresarial, mas nós queremos um Estado que tenha a capacidade de cuidar do seu povo. Um Estado que seja soberano, capaz de cuidar da sua floresta, da sua água, da sua riqueza mineral. Um Estado que seja capaz de cuidar da educação do seu povo. Esse Estado tem que ser forte, porque ele tem que arrecadar e tem que devolver esse dinheiro na prestação de serviço. Mas aqui no Brasil não pode ser assim. Aqui no Brasil o Estado não pode nada. O Estado tem que ser destruído. O Estado tem que ser insignificante. E quanto mais fraco for o Estado, mais a classe trabalhadora vai perder. Eu lembro que diziam assim, eu briguei muito na Fiesp, com pessoas que até hoje estão lá na Fiesp. Não, esse negócio do trabalhador, sabe, ter
acordo sindical, isso é um prejuízo. Esse negócio do trabalhador, sabe, a gente paga 100 para o trabalhador e paga 90 de encargos sociais. É preciso acabar com o encargo. Acabaram com o encargo, mas não deram os 90 para o trabalhador. Ficaram para eles. Vocês sabem quanto foi feito de isenção da arrecadação no último mandato da presidenta Dilma? 540 bilhões de reais foi feito de desoneração. Dinheiro que poderia ter vindo para a mão do trabalhador e foi para a mão do empresário para ele gerar emprego e não gerou os empregos. Então, companheiros e companheiras, nós estamos numa encalacrada. E nós vamos ter que resolver. Porque vai depender de nós. Não pense que esse Guedes tem preocupação com vocês, não. Não pense, não se iluda. Esse Guedes jamais imaginou fazer algum benefício para o trabalhador. O problema dele é atender os interesses do sistema financeiro. O problema dele é fazer com que haja mais facilidade para os banqueiros ganhar mais dinheiro. E está pouco preocupado se vai ter financiamento para as empresas. Ô Medeiros, a gente já teve na economia desse país 30% do PIB brasileiro era industrial. Hoje é só 11%. Cadê a nossa indústria? Cadê os nossos empregos? Quantas empresas metalúrgicas fecharam, Miguel? Quantos postos de trabalho vocês perderam? Eu ia na porta da Volkswagen, ela tinha 44 mil trabalhadores nos anos 80. Hoje o Sérgio Nobre vai, ela só tem 7 mil trabalhadores e produz o dobro de carro. Quando a gente deixou o governo em 2010, a indústria automobilística vendia 3 milhões e 800 mil carros por ano. Hoje está vendendo 1 milhão e 700. Está vendendo menos da metade do que vendia há 12 anos atrás. Não pode ter emprego. Se não tem emprego, cai a massa salarial. E o trabalhador não é acostumado a brigar quando ele está na desgraça. O trabalhador gosta de brigar quando ele está bem. Quando tem muito emprego, ele gosta de brigar. Mas se ele percebe que tem muito desemprego, ele quer segurar o seu. Então, companheiros, eu fico pensando as tarefas que nós temos pela frente. Eu fico pensando assim, eu já fui presidente da República. Por que eu estou metido nisso outra vez? Por que eu estou metido nisso? Eu já fui o presidente da República mais bem avaliado na história desse país. Saí da presidência com 87% de bom e ótimo. Todas as pesquisas feitas, quando perguntam qual foi o melhor presidente do Brasil, fui eu. Por que então eu quero voltar? Por que eu quero voltar? Veja qual é a responsabilidade que eu tenho, Sérgio Nobre. Eu não posso voltar e fazer menos do que eu fiz. Eu não posso voltar. Mas eu tenho que voltar para fazer mais. Significa que nós vamos ter que trabalhar muito mais. Significa que a gente vai ter que enfrentar outra vez os nossos adversários com muito mais força. Ou vocês acham que os banqueiros da Faria Lima têm preocupação com o desemprego? Ou vocês acham que eles têm preocupação com as pessoas que estão na sede dos bancários ali pedindo comida? Ou vocês acham que eles estão preocupados que tem 19 milhões de pessoas passando fome? Ou tem 15 milhões de desempregados, 33 de pessoas que já estão subempregadas, vivendo de bico? No nosso tempo era biscate que falava. A gente vivia de biscate. Como é que a gente vai resolver o problema desse país? É por isso que eu queria chamar a atenção de vocês. A única luta que a gente perde é aquela que a gente não tem coragem de fazer. É a única luta. Não tem nada mais triste do que daqui a 10 anos a gente sentar com o filho da gente, com o neto da gente, e a gente reconhecer que a gente não teve coragem de lutar quando a gente podia lutar. A gente não teve coragem de resistir quando a gente poderia resistir.
E a palavra resistir é uma palavra que não pode sair da nossa boca. O que a gente não pode é desistir. E esse país precisa outra vez da classe trabalhadora. Por isso, eu quero dizer para vocês da minha gratidão ao trabalho que vocês estão fazendo. Não pensem que se eu for candidato e for eleito, eu vou fazer o que eu quero fazer se vocês não estiverem na trincheira para fazer a gente fazer. O Paulinho se lembra e a CUT se lembra quantas vezes eu dizia: reivindiquem, façam propostas, vá brigar com o Congresso Nacional para a gente poder fazer as coisas. E é assim que vocês têm que ser. O sindicato, na verdade, ou seja, o NOB, precisa voltar a ser um órgão de contestação. Não é possível que a gente perca a nossa referência com os trabalhadores. Não é possível. Só tem razão de existir o sindicato se os trabalhadores quiserem que exista o sindicato. Para que sindicato não representa os trabalhadores? E eles estão destruindo até a forma de vocês sobreviverem economicamente. E qual é a nossa reação? Até agora é muito pequena. E eles vão fazendo, porque eles construíram a maioria no Congresso Nacional. Daí a importância, companheiro, de vocês levarem em conta. O México, nós temos um presidente chamado López Obrador. Eu conheço bem ele. Ele está fazendo uma revolução no México, se bem que a imprensa brasileira prefere falar da Nicarágua do que falar do México. E ele aprovou a maioria de deputados. De 500, ele tem 288. E lá ele está acabando com as privatizações. Lá está voltando a garantir o direito do povo trabalhador do México. E lá ele está tendo a maioria para fazer as mudanças que eles querem. Por isso, companheiros, quem tiver condições de se eleger deputado não pode se negar a ser candidato a deputado. Não pode se negar. Porque se você que representa os trabalhadores não quer ser candidato, quem é eleito é o empresário. Paulinho, quantos trabalhadores tem no Congresso Nacional? Quantas pessoas que conhecem o som de fábrica estão dentro do Congresso Nacional? Passa de 30. Você está sendo um herói falando 30. Porque, sabe, eu acho que tem você, o Vicentinho, o Paim, o Paulo Rocha, que saíram do movimento sindical. Sabe? Pode ter uns 10. O restante tem uns profissionais liberais, que sempre teve. Mas então como é que a gente quer que essas pessoas olhem por nós? Imagina você uma coisa mais simples. Imagina um cidadão que mora no interior, que ele tem um pequeno galinheiro. Imagina se ele acreditar que colocando a raposa dentro do galinheiro, a raposa vai cuidar das galinhas. Imagina, não vai cuidar. É melhor colocar um galo e não uma raposa, porque a raposa vai comer a galinha e não vai sobrar nada. É assim que eles fazem. Eles estão destruindo tudo que nós acumulamos de luta. Tudo. Em nome do quê? Qual é o benefício? Qual é o benefício que nós tivemos? Eu falo, Medeiros, que nós tivemos sorte no nosso período de dirigentes sindicais. Porque para nós era fácil ir na porta da fábrica, xingava o patrão de tudo quanto é nome, ofendia o regime militar e a peãozada ficava feliz. Hoje, o que vocês falam na porta de fábrica? Não tem quase trabalhador para vocês falarem. O trabalhador está na rua desempregado, tentando vender carteirinha, tentando vender cerveja na praia, tentando vender qualquer coisa. E o que nós oferecemos para os nossos filhos? Qual é a perspectiva de trabalho que essa gente tem nesse mundo digitalizado? Qual é a perspectiva de trabalho que eles têm? No Brasil inventaram uma carteira profissional verde e amarela
Quantos trabalhadores estão com essa carteira verde e amarela? A gente não quer saber a cor da nossa carteira, a gente quer saber se ela está registrada e se a gente está recebendo o salário por ela. O cara quer uma carteira verde e amarela, o cara quer uma casa verde e amarela, o cara quer um ministro 100% evangélico. Ninguém quer saber se o ministro é corintiano, é palmeirense, é São Paulino, é santista. A gente quer saber se ele seja um cara bom, justo e decente para defender a Constituição brasileira. O cara quer saber se a casa é verde e amarela. E se eu quiser pintar minha casa de azul? E se eu quiser pintar minha casa de vermelho? E se eu quiser pintar minha casa de branco? Ou seja, é uma babaquice que a gente vê todo santo dia. E vai ludibriando o povo, e vai passando, e vai todo dia. Um presidente da República que conta 5 mentiras por dia. 5 mentiras por dia que a gente sabe. Imagina que a gente não sabe. Então, companheiros, eu queria terminar dizendo para vocês uma coisa. Olha. Primeiro, dar os parabéns ao Miguel pela reeleição por mais um mandato na Força Sindical. E que você continue, Miguel, com essa política de integração do movimento sindical. Eu, às vezes, sei as razões porque tem tantas centrais, eu, às vezes, sei as razões porque, sabe, tem tantos grupos, mas a verdade é o seguinte, sozinho nós não valemos nada. Juntos a gente pode valer muita coisa. Então é preciso que a gente comece a pensar no que a gente pode se juntar. Quem é que ganha com as nossas divisões? Quem é que ganha com as nossas divisões? Então, eu quero te dar os parabéns pelo teu comportamento de muita dignidade, Miguel. Muita dignidade. E eu quero te dizer que o meu respeito por você cresce a cada dia. Segundo, companheiro, nós temos 3 coisas para fazer que são não pode esperar. Primeiro, eu acho que nós precisamos adquirir o direito de nos indignarmos. Nós precisamos ficar indignados com o que está acontecendo nesse país. Você veja, nós temos um presidente da República que não recebe um presidente. Ninguém quer visitá-lo. E ninguém quer recebê-lo. Ou seja, nós temos um presidente da República que nunca convocou uma reunião com os dirigentes sindicais. Nunca se reuniu com as mulheres, com os negros, com os índios. É tudo na tentativa de destruir. Nós temos um presidente que não fala na palavra livre educação. Ele só fala em arma e destruição. E, ao mesmo tempo, nós temos a sociedade ficando empobrecida. Então, nós temos que nos indignarmos e fazer uma luta muito grande contra a desigualdade. Como é que é possível no planeta Terra, onde a gente produz mais alimento do que a gente consome, ter 800 milhões de pessoas passando fome? Olha a explicação. O Brasil, que é o 3º produtor de alimento do mundo, tem 19 milhões de pessoas passando fome e 116 milhões com algum problema de segurança alimentar. O estado do Mato Grosso, Medeiros, tem 3 milhões e meio de habitantes. Tem 10 milhões e meio de cabeça de gado. Significa, sabe, muitas cabeças de gado para cada habitante. E qual foi a cena que a gente viu na televisão? A cena que a gente viu na televisão? As pessoas na fila do açougue, pegando osso. Isso é para a gente ficar indignado e a gente não aceitar. Isso não é normal. É preciso que a gente coloque para fora a nossa indignação para mudar. Essa é a primeira coisa que eu quero fazer com muita força aqui. Sabe? A segunda coisa que nós temos que fazer é pensar numa criação de emprego para a nossa juventude. Essa meninada precisa ter possibilidade de trabalhar. E nós temos que dizer na Espanha, Sérgio Nobre, na Espanha, companheiros, a Comissão de Obreiras e a UGT já conseguiram fazer com que as empresas de aplicativo resistam os trabalhadores em carteira profissional. Eles são legalizados, eles não são clandestinos como aqui no Brasil. Nós não podemos aceitar,
os sindicatos estão exigindo muito, então vamos adotar a teoria do que é melhor pingar do que secar. Não é possível aceitar essa teoria. Nós não queremos só pingar, nós queremos de verdade que chova, nós queremos água. Essa teoria de que é melhor pegar isso, o resto é pior, não. Nós temos direito ao melhor, porque esse país já teve, esse país já construiu. Não sei se você está acompanhando o que está acontecendo com as universidades brasileiras. Hoje, então, eu tenho muito orgulho, porque eu sou o único presidente da República que não tem um diploma universitário. E já passei para a história como o presidente que mais fez universidade nesse país. Nós quando chegamos no governo, tinha 3,5 milhões de jovens nas universidades. Hoje nós temos 8 milhões de jovens na universidade. 50% é negro e pardo, coisa que a gente não tinha, porque era quase que impossível você ver um menino ou uma negra fazer universidade. Esse é um avanço, essa é uma conquista social, esse é um país possível de construir. Por que a gente não pode aumentar o salário mínimo? Por que a gente não pode fazer anistia dessa dívida dos estudantes do FIES? Por que o Congresso Nacional, Paulinho, que faz, sabe, como é que fala, isenta dívida, faz um refis todo ano? Todo ano os empresários inventam uma coisa chamada refis. Ou seja, a gente esquece a dívida dele. Todo ano. A gente esquece, ele fica o ano seguinte sem pagar nada, no ano seguinte ele está devendo a mesma coisa, nós fazemos outro refis. Olha, se a gente é capaz de perdoar os patrões, por que a gente não pode perdoar os 1 milhão de estudantes que está devendo o FIES? Por que a gente não pode dar um crédito para o trabalhador? Por que a gente não pode tirar os penduricários da dívida do povo? Dizem que 70% do povo está pendurado em dívida de até 4 mil reais. Essas dívidas de 4 mil reais, ela pode chegar a 40, 50. Porque quando você passa a dever, o banco vai colocando juro, uma hora juro atrás de juro. Daqui a pouco o cara está devendo 50. Se ele não puder pagar 4, como é que vai pagar 50? Então nós temos que tirar os penduricários para que o povo possa pagar só a dívida principal. Essa é uma luta, Paulinho, que tem que ser feita no Congresso Nacional, mas você tem que fazer na rua. E o que eu queria dar conselho para vocês, Sérgio, companheiro da Central Sindical, Miguel, esse povo que está devendo não está dentro da fábrica que você vai, não. Está também, mas esse povo está nas ruas andando. Esse povo está que nem zumbi, andando para lá e para cá, à procura do emprego, à procura de como pagar a sua dívida. Está chegando o Natal, ele quer comprar um lenço, um presente, alguma coisa para o filho e não consegue. Isso é normal, gente? Não é normal. O que está acontecendo de normal é que nós não estamos nos indignando com a podridão que tomou conta desse país. Por isso, companheiros e companheiras, é a razão pela qual eu estou me dispondo, depois de longas conversas com vocês, a voltar a ser candidato. Sabendo de uma coisa, eu não quero fazer como o time do Flamengo, que parecia que ia ganhar tudo e terminou não ganhando nada. Eu não posso voltar para depois que chega lá, vir uma assembleia aqui no sindicato de vocês e falar, companheiros, eu pensei que eu podia fazer, mas eu não posso fazer. Se for para acontecer isso comigo, é melhor que eu morra antes de ganhar. Porque só tem uma razão para eu votar, é fazer mais do que eu fiz nos meus 2 mandatos. É gerar mais educação, sabe? Acabar com esse negócio de distribuir armas ou facilitar a venda de armas. Nós vamos facilitar a distribuição de livros. Nós queremos que as crianças aprendam a ler e não a atirar. Por tudo isso, Paulinho, por tudo isso, Miguel, Sérgio Nobre, Patar, nós vamos voltar a conversar. Nós temos tempo ainda pela frente, Adilson, para decidir essas coisas. Eu só quero que vocês saibam. Vocês estão me vendo aqui, ó.
O João Feio parece que é mais novo do que eu. Mas você percebe que ele está muito mais velho que eu. Porque quando eu falo que eu estou com 76 anos de idade, energia de 30 e tesão de 20, pode acreditar. Pode acreditar que eu hoje estou com muito mais disposição de brigar. Estou com muito mais disposição de brigar do que quando eu tinha 40 anos atrás. Porque hoje eu sei que é possível a gente consertar o país. Hoje esse país pode ser consertado, a gente pode gerar emprego, a gente pode baixar o juro, a gente pode diminuir a inflação, a gente pode melhorar a vida desse povo. É só a gente saber que a solução desse país está no povo pobre. Não adianta ficar emprestando dinheiro para rico. Se a gente emprestar dinheiro para o povo pobre, cada 10 reais que ele pegar na mão, ele vai comprar um pão, ele vai comprar um negócio para comer, ele vai comprar um chinelo, ele vai comprar uma caixa de lápis, ele vai comprar um caderno, ele vai comprar uma blusa, ele vai comprar um tijolo. Ele vai fazer a economia desse país girar. E quando a economia está girando, o consumidor compra, a indústria produz, gera mais emprego, gera mais renda, gera mais consumo e gera mais produção. Não existe milagre. Nós já fizemos isso uma vez. E é plenamente possível fazer outra vez. E se vocês estiverem dispostos, não é achar o Lula vai ser candidato, não, vocês vão ser candidatos. Vocês vão ser co-presidentes e co-presidentas. Sabe? Os louros serão de todos e a porrada serão de todos. Porque a elite brasileira não perdoa política de inclusão social. Esse negócio de pobre querer teatro, cinema, viajar de avião, fazer faculdade e passear no Parque de Ibirapuera, comprar carro, sabe? Não pode. Não é para isso que eles imaginam que nós vivemos. Aliás, eles acham que pobre adora comer mal, adora vestir mal. Eles acham que a gente só gosta de ir na feira meio-dia para pegar xepa. Quando a gente vai na feira no final da tarde, até o ovo está apertado já. Todo mundo aperta, tomate aperta, pepino aperta. Você chega lá, está tudo torto, de tanto que apertar. Não, a gente gostaria de ir primeiro, comprar as coisas mais novas, de melhor qualidade. Eles acham que a gente gosta de comer carne de segunda. Não, a gente quer comer carne de primeira. A gente não quer beber qualquer cerveja, não, tem que ser boa. Aí fala, mas o pessoal está comprando muita roupa. Nós temos o direito de comprar tudo que a gente produz. A gente produz carro, a gente pesca o peixe, a gente fabrica roupa, a gente fabrica o sapato. Tudo nós temos o direito de ter. O que não dá é para a gente fraquejar e achar, eu sou trabalhador, eu não posso me vestir. Olha como o Lula está bonito. Dá uma sacada. Dá uma sacada para mim. Como é que eu estou bonito? Eu, na verdade, passei 27 anos vestido de macacão. Não me acostumei. Macacão na época de calor é uma desgraça. Quando a máquina esquenta é uma desgraça. Quando cai um cavaco dentro do macacão, da gente que começa a queimar é uma desgraça. Mas quando você bota um paletó, como está o BT, com a camisa livre, é outra qualidade de vida. E é isso que nós queremos. Nós queremos ter uma Por isso, muito obrigado a cada um de vocês, na cidade que vocês moram. Eu vi aqui o companheiro Jorginho, meu companheiro, presidente do sindicato de Osasco, sabe? Foi bom te ver, Jorginho, sabe? Então, dizer para vocês o seguinte, a minha alegria hoje é muito grande por ter encontrado vocês. Amanhã eu vou para a Argentina, fazer um ato público em defesa da democracia, dos direitos humanos. Depois vamos descansar, que chega o Natal, tem alguma coisinha para se beber por aí. Eu espero ser convidado, Você que fala demais, Serginho, convida, porra. Então, gente, presidente, um abraço no coração, sabe, de cada um de vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Um abraço. Ó, tem um resultado bom aqui, hein? Urgente, Lula presidente, Brasil, urgente, Lula
votação foi até 1h e eu tenho o resultado aqui do 9º Congresso da Força Sindical. A chapa encabeçada pelo companheiro Miguel Torres. Votantes, 563. Chapa Miguel Torres, sim, 558. Não, 5. Não votaram, 26. Miguel eleito por 95,58%. Miguel, com você. Obrigado, Juruna. Eu quero aqui agradecer cada um e cada uma de vocês que nos fez chegar a essa condição aqui hoje, companheiro Lula. Agradecer especialmente aqui aos companheiros que participaram e organizaram esse congresso. O companheiro Paulinho, que me deu essa oportunidade e confiou da gente estar presidindo essa central tão importante que é a Força Sindical. Mas tudo isso não seria possível sem o apoio de vocês. Muito obrigado, estamos juntos, a luta faz a lei. Obrigado!